Olá pessoal, tudo jóia? Então tem um vídeo aqui, vou deixar no card para vocês, explicando um pouquinho lá sobre a tensão contínua, tensão alternada, ok? E para que não reste dúvida com relação a isso, eu vou fazer um teste prático, né, um ensaio prático aqui com vocês agora na bancada, para que vocês consigam enxergar isso aí na tela de um osciloscópio, ok? Vamos lá então. Bom pessoal, aqui eu tenho uma fonte, né, uma bateria, ou seja, uma fonte de tensão contínua. Então, se essa bateria ela está carregada, eu tenho uma tensão contínua aqui nos polos da bateria, ok? E aqui, ó, eu tenho uma fonte de corrente alternada, tá? Eu vou conectar esse plug aqui a uma tomada da rede elétrica residencial, que é uma fonte de tensão alternada, ok? Não tenho corrente aqui, não vou ter corrente aqui. Por quê? Porque eu não vou ligar nenhum equipamento, tá? Eu simplesmente vou fazer a medição da tensão. E isso já é importante para vocês saberem que se eu tenho um equipamento como esse aqui, por exemplo, um multímetro, ou seja, um equipamento que mede múltiplas grandezas elétricas, e eu não sei qual é a fonte, então pode ser que eu vou estar fazendo uma medição de forma errada, né, no equipamento, tá? E se o equipamento ele não é automático como esse aqui, você pode até danificar o aparelho, se você não souber o mínimo, não tem o mínimo conhecimento daquilo que você está medindo. Primeiro de tudo, eu vou medir os níveis de tensão, ou seja, a diferença de potencial dessa bateria e desse cabo aqui. Então vou ligar o cabo à minha rede elétrica. E aqui, ó, o meu instrumento, tá vendo que ele tá marcando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, meu instrumento, ele tá marcando aqui, ó. Deixa eu colocar AC, tá vendo? Que é corrente alternado, alternado corrente. Ok? Então, se eu tiver com o meu instrumento na unidade de AC e tentar medir a bateria aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Ele não vai medir. Por que que ele não está medindo? Porque a bateria é corrente contínua. Então, o instrumento não vai medir. Tá? Agora eu vou medir aqui, ó, o cabo que está ligado na rede da concessionária. Olha lá. 124,42, 38 volts AC. Tá? Essa é a tensão da tomada. Vamos mudar aqui o multímetro agora para DC. Tá? E vou medir aqui a minha bateria. Agora ele mediu 12,94 volts. Ok? Então eu tenho uma diferença de potencial aqui na minha pilha e eu tenho uma FEM, que é uma força eletromotriz, aqui, porque está vindo lá do gerador da usina hidrelétrica, por exemplo, tá? Hoje já não se pode falar mais isso, devido à quantidade de fontes alternativas que tem pelo meio do caminho ali, todo o sistema interligado, né? Pode estar vindo de uma geração eólica, pode estar vindo de uma solar, aqui do vizinho, por exemplo, pode estar vindo de vários outros lugares, porque está tudo conectado, tá? Mas na rede é sempre corrente alternada. Aqui no Brasil, 60 Hz a frequência. Aqui, corrente contínua. E esse instrumento aqui, esse multímetro, além dele fazer medições, né, de grandezas elétricas, ele também consegue mostrar para a gente a forma de onda da tensão no tempo, né, que é o que eu disse para vocês na aula ali. Então, eu consigo, através dele, ver o desenho, a forma que essa tensão ela está gerando. Tá? Então, notem aqui, ó, deixa eu focar aqui para vocês. Ó, notem aqui, ó, o traço amarelo lá, ó, que ele está mostrando ainda que está um pouquinho mais alta do que mediu lá, 13,3. Essa variação é normal do próprio instrumento, né?
Aqui ele está usando uma ponta de prova diferente da outra ponta de prova. E eu não fiz a pré-calibração para fazer a medição aqui na parte do osciloscópio. Mas notem que ele está mostrando lá, ó, a escala dele está de 5 volts, então cada quadradinho daquele ali vale 5, 5 mais 5, 10, e aí a metade mais ou menos, né? Um pouquinho acima da metade ali, por isso está dando os 13,5 volts. Essa é a tensão de pico, tá? Essa é a tensão de pico aqui da linha de corrente contínua. Então, num caso de uma fonte de corrente contínua, a tensão eficaz, que é a tensão que produz trabalho, e a tensão de pico, elas são iguais, tá? Essa é a diferença. Vamos olhar agora para a corrente alternada. Bom, aqui ok. Agora eu vou mudar o meu instrumento para que ele possa trabalhar em corrente alternada. Ele estava aqui para DC, eu vou mudar para C. Então, por isso que sempre que você vai fazer uma medição, você tem que conhecer o básico. Não adianta simplesmente ter o aparelho mais sofisticado do mundo, tá? O básico você tem que saber. Você tem que saber o que você está medindo, o nível de tensão. Então, agora, por exemplo, estava medindo uma bateria que ela é 12 volts, tá? Então, eu deixei a escala aqui para 5, porque cada quadradinho daria 5, então caberia o valor na tela aqui. Se eu deixar ele configurado dessa forma agora, a hora que eu aplicar aqui 120 e poucos volts, esse traço ele vai desaparecer, né? O equipamento aqui tem proteção para não queimar, mas eu tenho que deixar pelo menos aqui, ó, 100 volts, né? O ideal é que você deixe na máxima escala, porque aí depois você vai ajustando, tá? Então aqui tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque estamos trabalhando com uma rede alternada, né, uma tomada, por exemplo. Então eu vou ligar aqui. Vou fazer igual a Ana Maria Braga. Bom, meu sinal já não ficou mais contínuo. Ele está variando no tempo. Conseguem notar? O sinal agora está variando no tempo. Então agora eu vou mexer na frequência, ou seja, no tempo, para que eu consiga enxergar esse sinal na tela. Então eu começo a mexer agora no tempo de leitura, para que eu consiga ver o sinal no tempo. E aí tem uma função aqui que é o trigger, para mim deixar esse sinal paradinho aqui, para a gente conseguir visualizar ele. Que o sinal de pico a pico, qual que é o sinal de pico? É os 127 volts, no caso aqui da rede, vezes a raiz quadrada de 2. Depois nós vamos entender por que isso. Então, aqui ele está falando de pico a pico, que é o dobro da tensão de pico. Está pegando dessa ponta aqui até aquela ponta lá. Por isso que está marcando lá 345 volts de pico a pico. 133,3 a tensão da rede, RMS, né, reais, e a frequência lá, ó, 60 Hz. 59,8, 60 Hz. Ok? Bom, é isso aí, pessoal. Isso era mais para tornar prático aquela parte teórica que eu passei para vocês, o que é uma tensão contínua, uma tensão alternada. Então, o equipamento que eu ligar nessa tensão alternada vai formar uma corrente alternada. O equipamento que eu ligar aqui na fonte de corrente contínua, né, vai ser uma corrente contínua. Okay? Essa é a diferença aí básica de corrente contínua e corrente alternada. Ok? Não se esqueça de inscrever, dar o like. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!